Oi, irmãos, esta é o segundo live que eu estou fazendo sobre esse assunto de como interpretar a Bíblia em tempos de crise, porque em tempos de crise é que vem toda essa bobageira, uma enxurrada ainda maior. Você tem que interpretar bem em qualquer tempo, mas em tempo de crise fica maior a necessidade. Então nós pegamos o Lucas 16, a parábola do administrador infiel, e eu te mostrei que você não pode se lançar no texto fora do contexto. Então como é que você acha onde começou o texto? Te dei umas dicasinhas, mas você também tem que não somente encontrar o contexto anterior, mas o posterior. Aonde termina esse texto? Esse texto vai terminar no versículo 15 do capítulo 16, que é exatamente onde diz assim: mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o coração, pois aquilo que é elevado é abominação perante Deus. Então aí termina, no versículo 15 termina o nosso texto, ok? Então você já tem agora aonde começou a história e aonde terminou. Então você pode fazer a leitura. Agora, quando você vai fazer a leitura, tem uma coisa bem importante que você tem que entender. Você tem que entender a história como um todo. Daí você pega aquele pedacinho da história que é o 16 e põe no contexto. Então o que é que nós estamos entendendo aí nesse texto que nós pegamos? Nós estamos entendendo que toda essa conversa começou porque Jesus estava lá recebendo os pecadores, comendo com eles, os fariseus fazendo pouco caso. Para responder a razão do porquê Jesus comia e recebia os pecadores, e começou a contar essa série de parábolas. Ele começou a contar a primeira parábola, que é a da ovelha, e ele disse, qual de vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não vai e busca, e depois vem e faz uma festa? Então, nessa parábola, a ovelha perdida eram os pecadores, ok? Então ele estava tentando buscar, e quando ele ia trazer, ele diz assim, haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vocês são os que estão aí pensando que não precisam, não é que não precisa, eles estavam pensando que não precisavam de arrependimento. A segunda parábola, então, Jesus continuou contando, agora a respeito daquela mulher que perdeu uma dracma. Ela foi, varreu a casa, fez tudo. A dracma perdida é o valor, a dracma é um valor, era uma moeda que tinha um valor. Então esse valor são os pecadores têm valor, né? Então a mulher varreu toda a casa, achou, e daí chamou as vizinhas, fez uma festa, e Jesus termina com a mesma conclusão. E aí ele passa para a parábola do filho pródigo. Na verdade essa é uma parábola de dois filhos. Um deles disse, pai, me dá a parte que me cabe. Não vou fazer um estudo da parábola, só mostrando para você que as ideias na Bíblia têm uma conexão lógica, elas têm uma linha de pensamento que você precisa seguir para quando chegar no ponto que você quer interpretar, você saber o que está sendo dito e como pôr aquilo dentro do contexto que você está lendo. Então aí vem o filho e disse depois, ele pediu, me dá a parte que me cabe. Depois de muitos dias pegou a parte, se mandou, foi viver a vida dele, gastou tudo o que tinha, ok? Então a parábola está contando de dois filhos, um que saiu de casa. E aí então ele vai lá, padece, aquela coisa toda, depois cai em si. Esses são os pecadores, esse filho que saiu de casa. São os pecadores, ok? Veja, Jesus começou com ovelha, foi para dracma, agora chegou em pessoas. Não é mais nem ovelha nem dracma, é pessoa, ok? Então esse filho então volta, se arrepende, diz, na casa do meu pai tem tanta fartura. Jesus está mostrando que há possibilidade de arrependimento para os pecadores que saíram da casa do pai. Não é que alguém ficou na casa do pai, Jesus não está dizendo isso. Em Adão todo mundo saiu, inclusive os fariseus, que ele está contando a parábola. Mas há uma progressão, porque aí então esse vem, se arrepende, o pai faz uma festa. Tudo que Jesus já tinha dito sobre a ovelha, sobre a dracma, a festa no céu para o arrependido. Então, mas aí vem o segundo filho. Jesus introduz uma coisa nova que não tinha nas outras parábolas. O filho que ficou em casa. Quem são esses agora? Os fariseus, os intérpretes da lei, que estavam julgando, aqueles que no começo da parábola Jesus se referiu a eles. Agora Jesus põe a eles na história. E eles vêm então, e quando tem uma festa e tal, aquela festança acontecendo, ele diz, o que está acontecendo? Aí um dos servos conta que o teu filho que veio e tal. Aí falou, ou ele ou eu não entro nessa casa. Era assim que os fariseus estavam fazendo.
ou nós, os pecadores. A gente não entra nesse negócio, ok? Então veja, começou só com os pecadores, agora Jesus introduz o pessoal para quem ele estava falando das parábolas a respeito dos pecadores. Então aí ele diz que o pai veio falar e falou, meu filho entra, e insistia com ele para entrar, porque ele disse, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e sabe, ele não queria entrar. Então o filho que ficou em casa eram esses aí. E Jesus tem uma palavra forte para eles em outras partes da Bíblia, que diz que não entravam nem deixavam os outros entrar. Então tá aí a coisa, eles não entravam no reino do céu e nem queriam deixar os pecadores entrar. Então aí Jesus agora está se referindo a eles. Quando entra no capítulo 16, Jesus vai se referir somente a eles. Ele conta agora essa parábola, não tendo mais nada a ver com os pecadores, mas o administrador infiel são agora esses judeus que eram os administradores da casa de Deus, os sacerdotes, os intérpretes da lei, e Jesus começa a contar que eles estavam fazendo coisa errada. Estavam roubando do dono, e o dono é Deus. Então ele vai contando essa parábola, e aí ele conta que eles eram astutos e aquela coisa toda, e ele chega então num ponto em que ele começa a dizer algumas coisas, e sabe, se você leu o capítulo 16:1, disse também Jesus aos discípulos. Jesus está falando com os discípulos, mas por tabela, quem está ouvindo? Os fariseus, os intérpretes da lei. Então Jesus está dando uma deluva de pelica neles. Então está contando a história deles. E aí quando Jesus vai contando, e Jesus diz, fazei amigos de riqueza iníquas, e eles começaram a dizer, esse cara não sabe nada, como é que a gente vai fazer isso? Isso é imoral. Aí então Jesus entra na conclusão. E onde que começa a conclusão? Começa no versículo 13. E ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de desprezar um, desvoltará o outro. E aí os fariseus, versículo 14, que eram avarentos, para quem Jesus estava contando a parábola, para os fariseus que eram avarentos. Ouviam tudo isso e ridicularizavam. E Jesus conclui, mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Aquilo que é elevado diante dos homens é abominação perante Deus. Então aí entendemos agora tudo. Jesus não está dando mau conselho. Jesus está dizendo o que eles faziam. E por tabela falando para eles. E eles se irritaram e Jesus diz, vocês são esse aí. Amém. Vamos ter um terceiro vídeo aí para falar do resto das coisas que não falamos ainda.